Nós estamos aqui para falar hoje sobre como realizar os lançamentos de atividade coletiva. Esse é o canal do Descomplique SUS. Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe, que aqui a gente tem informações relevantes para o seu trabalho, né, no dia a dia. Então, para o trabalho do acesso, para o trabalho do profissional de saúde que utiliza o ESUS. Não esqueça que nós também estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Bom, nós vamos falar então sobre o lançamento da atividade coletiva no PEC, hoje especificamente. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no PEC com a sua senha e usuário. Então, todo município, né, deve ter um servidor próprio e você tem, então, portanto, um link que é do seu município. Não é possível você buscar isso na internet, porque você vai buscar e você pode encontrar de outro município, né, esse link. Você precisa entrar no link que o seu município fornece. Bom, aí você vai entrar na página do ESUS, no PEC, né? E lá você vai ter que colocar o seu usuário, que é o seu CPF, e a senha que foi criada para você. Ou, geralmente manda um link para você criar a sua própria senha, né? Ou cria uma senha provisória que você pode depois alterar. Então, você vai colocar aqui o número do seu CPF e aqui a senha que você utiliza. Para quem é agente comunitário de saúde e utiliza o tablet, a mesma senha que você utiliza no tablet, no ESUS Território, é a mesma que você vai utilizar para acessar o PEC aqui através do link no computador físico. Quando você abre o PEC, do lado esquerdo, quando você passa o mouse no lado esquerdo, ele vai aparecer um menu. Nesse menu, ele é diferente para cada profissional. Então, se é um auxiliar de enfermagem, ele tem ele visualiza alguns recursos, né? Se é o enfermeiro, ele vai visualizar outros recursos. Se é o agente comunitário de saúde, porque é por perfil. Isso não é definido pelo gestor local. Isso vem do Ministério da Saúde, né? Ele vem pré-definido. Então, quando abre lá e coloca a sua função, que atividade você executa, ele automaticamente libera para você um perfil, que é o que você vai ter acesso, tá? Você vai passar o mouse, então, do lado esquerdo da tela e vai aparecer um menu. Nesse menu, nos três primeiros, né, é para aparecer em geral, tá? Pode ser que não apareça algum específico para você. Em geral, ele aparece esses três primeiros, que é acompanhamento, que todo o acesso tem, é a agenda, que nem todo mundo tem, mas alguns profissionais têm, e atividade coletiva. Este menu todo mundo tem, todos os profissionais têm este perfil aqui. No seu perfil tem essa possibilidade de atividade coletiva. Então, você vai passar o menu e vai clicar nessa seta aqui de atividade coletiva, essa setinha para baixo. Logo em seguida, ele vai aparecer para você também do lado esquerdo, né, da tela, naquela setinha que você clicou para baixo, que é essa aqui, atividade coletiva, ele vai aparecer para você a opção reuniões e atividade em saúde. Então, nesse exemplo, a gente vai lançar uma atividade em saúde. Mas você pode lançar aqui na atividade coletiva reuniões também, reuniões de equipe, reuniões intersetoriais, é importante que sejam lançadas, tá? Mas nós vamos, nesse exemplo, lançar uma atividade em saúde. A gente vai clicar aqui, atividade em saúde. Quando a gente clica em atividade de saúde, a sua tela muda. E aí ele vai aparecer na tela toda essa tela aqui, que é a atividade coletiva em saúde, né? E embaixo, registrar atividade em saúde. Ele tem também, você pode visualizar tudo que já foi lançado. Então, você tem aqui a fonte dos registros. Quando está clicado no atividade coletiva, você vai ver tudo que foi lançado na atividade coletiva. E quando você clica aqui outras fontes, é tudo que veio importado, né? Então veio importado então via CDS, via o aplicativo
do ESUS Território ou do Atividade Coletiva, né, no caso, que tem um aplicativo para atividade coletiva, ou outros sistemas, né, os sistemas terceiros também pode suportar atividade coletiva. E aí, para você visualizar se foi lançado ou não, é por aqui, tá? Você também tem um relatório que você pode retirar, mas hoje a nossa aula é como lançar. Mas você pode verificar aqui, vai aparecer a lista daquilo que foi lançado. Bom, desculpa, só para voltando aqui um pouquinho, eu quero voltar aqui pra gente, você vai clicar então em registrar atividade em saúde, nesse azul, pra gente registrar uma atividade de saúde coletiva que foi feita na saúde, que não é reunião, ok? Bom, quando você clica em registrar a atividade de saúde, ele vai aparecer uma tela escrito registro de atividade coletiva em saúde. A primeira coisa que aparece é o seu nome, porque você logou com a sua senha e com o seu CPF. Então ele vai aparecer aqui o seu nome, no caso ele está aparecendo o meu. Ele vai aparecer o CBO é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então é a função que você exerce aí no seu município. Se você é agente comunitário de saúde, se você é auxiliar de enfermagem, se você é auxiliar de odonto, né? Se você é o enfermeiro, ele vai aparecer o CBO. Ele vai aparecer em qual equipe você está cadastrado, isso é importante, né? Porque para subir para a sua equipe é importante que você esteja cadastrado na equipe correta. E esse cadastro não é você quem faz. Esse cadastro é a administração que faz, a administração local, no CNES, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E qual a unidade de saúde? Porque uma unidade de saúde pode ter mais de uma equipe. Então, uma unidade de saúde pode ter várias equipes. Então, ele vai aparecer aqui a equipe e também a unidade de saúde que você pertence. Caso você queira alterar a pessoa que não é você que vai registrar, isso aqui é o responsável pelo registro, tá? Então, se você quiser alterar o nome, você clica em alterar, ele vai te dar as opções dos profissionais que estão cadastrados no seu município. Bom, então explicado essa telinha, né? A gente vai partir para o registro da atividade em si, que já é nessa tela mesmo, tá? Bom, a gente vai começar clicando aqui nesse calendário que ele vai aparecer a data. Então você vai perceber que você não consegue registrar datas futuras, mas você consegue registrar as datas anteriores. Então você clicando aqui, você pode ter sido realizado hoje, mas pode ter sido realizado no começo desse mês. Então você procura a data, clica nela que ela vai fixar aqui. E você vai pôr o turno, se é de manhã, de tarde ou de noite. Em relação à data, é importante dizer o seguinte, você consegue, eu consigo registrar uma data que seja 3 meses antes? Consegue. A questão é que esses registros eles são consolidados todo dia 20 do mês seguinte. Então, o Ministério da Saúde ele consolida esses dados todo dia 20 do mês seguinte. Se você fez um registro anterior, de meses anteriores, você vai estar registrado, mas ele não vai ser consolidado pelo Ministério da Saúde, tá bom? Então, para você não perder produção, isso eu digo porque a gente tem, por exemplo, ações no Saúde na Escola. É fundamental que você faça o registro das ações que foram realizadas para o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, mas ele tem que estar dentro do prazo. Tá? Então ele tem que ser dentro do mês para ser consolidado e não dentro do período que é o período do Saúde na Escola, né? Que você tem um contrato lá de 2 anos para o PSE. Então você precisa fazer esse registro dentro do mês para garantir que ele seja consolidado. E o turno você vai clicar, ele também vai te dar as opções, manhã, tarde ou noite. Você vai pôr um número. Tudo que tem estrelinha vermelha, ele é obrigatório, tá? Você vai pôr o número total de participantes e aqui você tem a opção de colocar se foi uma ação de saúde na escola. Se foi uma ação, eu vou dar um exemplo aqui.
se foi uma atividade de palestra, né, que aconteceu na unidade de saúde e ela não tem relação com saúde na escola, então você não vai clicar nada aqui do lado, Programa Saúde na Escola. Mas se é uma ação de saúde na escola e você precisa clicar por quem que ela foi feita. Aqui é por quem ela foi feita. Então é um programa, é do Programa Saúde da Escola, sim. Ele foi realizado pela educação ou ele foi realizado pela saúde? Se ele foi realizado pela saúde, você vai clicar aqui em saúde. Neste exemplo, eu vou dar um exemplo de avaliação de carteirinha de vacina nas creches, tá? Então, a gente vai colocar aqui que é Programa Saúde na Escola, né? E que foi realizado pela saúde. Bom, então, como nós combinamos, né? Eu coloquei aqui a data, tá? Eu coloquei uma data, dia 18/5/26, eu coloquei que foi realizado no turno da tarde e que tinham 30 participantes. Quem são os participantes? Participantes não é quem realiza, tá bom? Participantes é quem participou da ação. Então, no caso aqui, eu tô falando de avaliação de carteirinha de vacina. Então, eu tô dizendo que a gente avaliou 30 carteirinhas de vacina, tá? E é um programa Saúde na Escola, né? Porque é uma das ações que pode ser realizada na escola, em parceria com a educação, e foi realizado pela saúde. Quando a gente põe aqui que é um programa Saúde na Escola, ele vai te dar a opção do INEP. O que é isso? É o nome da escola participante. Então, você não consegue lançar aqui várias escolas ao mesmo tempo. Você vai ter que lançar uma por vez. Então, eu vou escolher uma escola. Você, quando clica, ele vai aparecer todas as escolas cadastradas no sistema do seu município. Sejam creche, seja escola de ensino médio, de ensino fundamental, todas aquelas que foram... não só as que aderiram, né? Não só a que o município aderiu para o programa Saúde na Escola, mas as que estão cadastradas no seu município. E aí é obrigatório. A partir do momento que eu coloquei que é um programa Saúde na Escola, eu tenho obrigatoriamente que lançar qual escola foi realizada. Eu consigo lançar uma escola por vez, tá? Caso não fosse uma ação do Programa Saúde na Escola, ele não ia dar a opção do INEP, tá? Essa estrelinha vermelha, ela ia aparecer aqui no CNES, que é o CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Quando você busca aqui todas as equipes, tá? Todas as equipes de saúde do seu... na verdade, todas as unidades de saúde do seu município, elas vão estar cadastradas aqui, né? E as equipes, elas vão estar cadastradas aqui. Então você clica e te dá a opção de qual unidade de saúde que foi realizado. Então, se fosse uma palestra na unidade de saúde, ele ia perguntar qual unidade, tá bom? Mas aqui, então, de novo, nós estamos dando o exemplo de uma ação no Programa Saúde da Escola que foi realizado a verificação, a avaliação de carteirinha de vacina em creches. Bom, então eu escolhi a creche que foi realizada a ação. E aí sim vem os profissionais envolvidos. Os profissionais envolvidos, eu tenho que procurar inserir um por um. Então, naquele dia, nessa ação, quais profissionais foram? Então, não necessariamente precisam ser somente os profissionais da sua equipe. Então, profissionais que trabalham com você. Pode ser de unidades diferentes. De repente, alguém da AVE foi colaborar, uma pessoa de outra equipe veio colaborar com você, né, nessa ação. É aqui que você vai lançar. Todos os profissionais do município vão estar listados aqui, tá? Se ele não estiver listado, significa que ele não está cadastrado em nenhum CNES do seu município. E aí você tem que acionar a gestão do município em relação a isso. Bom, escolhi os profissionais, inseri. Toda vez que eu selecionar um nome, ele vai dar por nome, tá? Então você pode pesquisar o nome da pessoa aqui, ou você pode pôr o número do CPF dela, ou o cartão nacional do SUS. Mas se você clicar na setinha, vai aparecer listar todos por ordem alfabética, todos os profissionais do seu município. Você seleciona e põe adicionar. Automaticamente ele aparece aqui, ó, o nome, a função, né? Qual que é o CBO, o cargo ocupado por essa pessoa e a equipe que ele pertence. Então, se são 10 pessoas, você clica um, adiciona, clica o outro, adiciona.
ok? Eu não vou clicar ninguém, porque é uma questão de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, ainda assim, ainda na mesma tela, quais são os dados da atividade. Então, a gente vai pôr o tipo de atividade. Qual foi a atividade realizada? Então, a gente tem aqui, nas atividades realizadas, foi uma educação em saúde? Foi um atendimento em grupo? Foi uma avaliação do procedimento ou procedimento coletivo? Ou foi uma mobilização social? Bom, educação e saúde, em geral, são as palestras, né, que se faz na sala de espera, que se faz ou mesmo em outro, na escola também, pode ser uma palestra. Então, educação e saúde, em geral, é aquela palestra que você faz em qualquer ambiente, você, enquanto pessoa da saúde, né, fez em algum ambiente. Aqui a gente está falando que foi feito na escola. É um atendimento em grupo? Atendimento em grupo geralmente é feito por alguns profissionais. Por exemplo, o psicólogo, ele pode fazer um grupo e aí fazer o atendimento em grupo. Enfermeiros pode fazer um grupo, por exemplo, de resultado de exames, ele dá orientações gerais e aí ele atende as pessoas que tiveram algum resultado diferente, e aí é um atendimento em grupo. Avaliação ou procedimento coletivo. Aqui vai entrar a avaliação da carteirinha de vacina, porque a gente fez um procedimento coletivo, que é avaliar todas as carteirinhas e, no caso aqui, foi aplicado vacina ou foi solicitado, né, convocado para vacinação as crianças que não tinham a carteirinha de vacina em dia, que estavam com alguma vacina em atraso. E mobilização social é quando faz uma atividade que você mobiliza a população para fazer alguma atividade. Então, por exemplo, você pode mobilizar para fazer uma atividade física. Você pode fazer uma mobilização para fazer, por exemplo, retirada de material inservível, né, para que não tenha proliferação das arboviroses. Mas nós vamos clicar em avaliação procedimento coletivo, porque o exemplo é de avaliação de carteirinha. Aí, na mesma tela ainda, a gente tem aqui, então eu cliquei o tipo de atividade, avaliação procedimento coletivo. E aí, logo embaixo, eu tenho que público que eu fui, qual foi o público-alvo, né? Que público que você abordou para realizar essa atividade. Então, foi a comunidade em geral, foi crianças de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, de 6 a 11 anos, e aqui você pode selecionar mais de uma alternativa, tá? Você pode selecionar mais de uma alternativa. Nós vamos selecionar aqui as crianças de 0 a 3 e de 4 a 5, porque são creches, né? Para a gente poder fazer a avaliação da carteirinha, ok? Então, foi isso aqui que a gente selecionou, crianças de 0 a 3 e de 4 a 5. Como vocês podem perceber, até então a gente só conseguia selecionar uma alternativa, aqui mais de uma. Bom, o próximo, na mesma tela ainda tem essa opção de você, na verdade é obrigatório, tá? Você precisa preencher, que é qual tema você trabalhou. Que tema que foi trabalhado? Então a gente fez uma avaliação e uma atividade coletiva. O que foi feito? Tem todas essas opções aqui, tá? De temas. Então, ações de combate ao Aedes aegypti, agravos de doenças negligenciadas, alimentação saudável, todas, ó, envelhecimento climatério, tem semana saúde na escola, ou outros, e dá essa opção de outros. No caso, como a gente vai fazer a avaliação de carteirinha de vacina, eu vou colocar como semana saúde na escola, que foi uma atividade específica para o PSE, tá? Então eu vou pôr semana saúde na escola e esse aqui, ó, ficou clicado. Eu também consigo aqui clicar mais de um, tá? Mas eu vou colocar apenas semana saúde na escola. Eu consigo selecionar mais de um. E a gente ainda tem que escolher, né, obrigatório, esse ícone que é o Práticas em Saúde. Então, tá. Foi uma atividade coletiva, né? Uma avaliação, atividade coletiva, como Semana de Saúde na Escola, com tema, né? Semana de Saúde na Escola. Mas o que a gente fez? Qual foi a prática? E aí tem várias opções, que por exemplo, foi antropometria,
que é a pesagem e a verificação do peso e da altura. Foi a aplicação tópica de flúor, então lembra que eu falei que vários profissionais podem lançar? Então o dentista pode lançar, o auxiliar de odonto pode lançar, né? São atividades que incluem vários profissionais. Essas aqui são, por exemplo, a gente tem aqui também outros, né? Que seria outro procedimento coletivo ou outras práticas em saúde. Nós vamos clicar essa aqui, ó, verificação da situação vacinal, porque esse exemplo trata especificamente sobre a verificação de carteirinha de vacina, tá? Então, essa tela é a que vai ficar. E aí, embaixo disso tudo, tem ainda a opção de você anotar. Você fazer uma anotação, essa é livre e não é obrigatória, tá? De você anotar o que você fez lá de fato. Então, aqui foi uma avaliação de carteirinha de vacina e a aplicação da vacina influenza para crianças que estavam sem a dose. Você pode não anotar nada ou você pode especificar a ação que foi realizada. Tá? Isso é importante porque fica no histórico. Então, se você precisar depois resgatar, você vai ter isso, tá bom? Quem foram os profissionais que participaram, quando foi realizado, a atividade que foi realizada, fica mais completo. Então, depois disso, bem embaixo na página, ainda estamos na mesma página, tá, gente? Do registro de atividade coletiva em saúde, né? Atividade de saúde coletiva. Você vai incluir as pessoas que você fez, que participaram dessa atividade, tá? Então, você vai colocar aqui, pesquisar pelo nome, ou pelo CPF, ou pelo cartão do SUS. Mas caso você não queira pesquisar, se você clicar, ele vai te dar a opção de todas as pessoas do município que estão cadastradas, tá? Então, por ser muitas, né, são muitas as pessoas, você pode colocar o nome. Você só lembre do seguinte, que se você colocar o nome, se o nome que você colocou aqui, vamos supor que tenha Y, tenha W, e você não colocou, ele não vai buscar. Né? Então, ou você tem certeza do nome e que o nome está cadastrado corretamente, ou o mais correto é pelo CPF, porque o CPF não tem como fugir. Todas as pessoas hoje, com cadastro ativo e completo, elas precisam ter o número do CPF, tá? Ou do cartão SUS. É que o cartão SUS, agora mais recentemente, ele deixou de ser obrigatório, né? O número preferencial é o registro, né, o documento preferencial é o CPF, né, o cadastro da pessoa física. Então, se você tiver o número do CPF, melhor. Se não, digite o nome corretamente. Então, é importante que você, na hora de realizar a atividade, tenha uma lista dessas pessoas, né, ou pergunte o nome de cada um. Mas é importante você ter esse registro para você poder fazer o lançamento posterior, tá? Isso é obrigatório, você precisa lançar as pessoas. Bom, aí você vai me falar assim, Sandra, tá, mas e se a pessoa que eu tô cadastrando aqui não tem cadastro? Ela não tem cadastro no município. Eu posso vir aqui, tá vendo esse botão? Eu clico no botão que é para adicionar cidadão sem cadastro na base local. Vocês lembram que a gente está lançando na base local? Então, vou por adicionar um cidadão que não tem cadastro na base local. Só que quando eu clico aqui, ele vai aparecer as opções de fazer o cadastro. Eu vou estar fazendo um cadastro individual desse indivíduo. Então, eu vou colocar o nome dele completo, ele precisa ser correto. E eu preciso ter o número do CPF e a data de nascimento. Esses são dados obrigatórios. Então, se você não tem esses dados, você não vai conseguir realizar o lançamento, tá bom? A partir do momento que eu procuro o nome da pessoa aqui, ou o CPF, eu posso lançar o peso e altura, que não é obrigatório, mas se eu fui realizar a atividade e eu fiz essa aferição, eu posso lançar aqui peso e altura, tá bom? Essas outras opções, pode ver que ele nem me dá as opções, por quê? Porque eu tô fazendo atividade com criança, então ele não vai dar, e não é um grupo para fumante, então ele não vai me dar essas opções de cessar o hábito de fumar. E também não é um grupo. Lembra lá em cima que a gente tem a opção de colocar grupo? Se é uma atividade em grupo, então não é um grupo, ele não vai me dar essa opção. Mas caso fosse, ele vai perguntar aqui, abandonou o grupo? Sim ou não?
como nós estamos dando o exemplo de fazer o lançamento da avaliação da carteirinha de vacina de crianças, né, abaixo de 6 anos, em creches, eu não vou ter essas opções, eu não vou lançar peso de altura porque não foi realizado e eu não vou ter essas opções aqui. E aqui tem a avaliação alterada, isso também é importante. Então, eu não fiz avaliação de carteirinha, a carteirinha, a criança tinha vacina em atraso? Se ela tinha vacina em atraso, é uma avaliação alterada. Então, aquela carteirinha estava alterada. Por quê? Não tinha a dose no período correto. Então, é uma avaliação alterada. A partir do caso ela tivesse a vacina, tivesse dentro do prazo e tudo certo, não clicaria aqui. Mas se a vacina estava atrasada, eu posso clicar avaliação alterada. No caso, a vacina de influenza, que é a que a gente está avaliando. A partir do momento que eu escolhi o nome e eu coloquei se a avaliação alterada ou não, eu venho aqui em adicionar. Quando eu adiciono, ele começa a aparecer aqui, ó, o nome, se a avaliação estava alterada ou não. Se eu fiz a avaliação de peso e altura, ele já dá o IMC. E assim sucessivamente. Então eu vou adicionando. Então, são 30 pessoas que eu falei que nós fomos avaliar, eu vou ter 30 nomes aqui, ok? Somente depois de lançar todos os nomes é que eu vou vir aqui salvar. Quando eu colocar em salvar, eu salvei esse registro e aí essa atividade coletiva, ela foi lançada, foi registrada no nome dos profissionais que eu disse que participaram e para a escola específica que eu disse que foi realizado e para todas as crianças que foram avaliadas, ok? Então, esse aqui é o processo que a gente realiza para poder lançar uma atividade coletiva. O que a gente tinha para falar para vocês por hoje era só. Eu peço de novo que vocês, então, curtam, compartilhem, que é importante. Outras pessoas podem ter essa dúvida também. Se tiverem, podem fazer comentários de outros temas que vocês têm interesse. Um abraço e até a próxima!